Olá, bem-vindos de volta ao nosso programa Ecologia e Política em Debate. Hoje estou aqui com a Maria Alice da Silva, que é professora de Ética na Universidade Federal de Santa Catarina e também pertence ao grupo de pesquisa Observatório de Justiça Ecológica. Olá, Maria Alice, bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Conta um pouco do seu trabalho, o que você faz. Eu sou doutora em Ética e Filosofia Política, tenho uma trajetória de 12 anos na filosofia dentro da academia, né? Então, fiz toda a minha formação na Universidade Federal de Santa Catarina, que hoje eu também atuo como professora. Fui graduanda em filosofia, mestranda em filosofia, doutoranda. Fiz um estágio doutoral na Espanha, na Universidade de Santiago de Compostela. E essa é a segunda vez que eu sou professora substituta na UFSC, né? Então a gente tem que ficar um período depois sem atuar para voltar a atuar. E é com muito prazer que agora eu estou de novo dentro da sala de aula da UFSC. Dou aula sobretudo para não filósofos, aula de ética para outros cursos, né? Esse semestre estou lecionando Ética e Filosofia Política para o curso de Ciências Contábeis, 4 turmas. Um desafio bem prazeroso, assim, em mostrar a filosofia para não filósofos, né? E saber como que a ética pode contribuir também para outras profissões. Hoje, inclusive, você é muito bem-vinda aqui e é muito bom ter uma filósofa num momento político em que a filosofia para o governo está um pouco desacreditada. Conta pra gente um pouco sobre o papel da filosofia, antes de a gente entrar no tema de ecologia e política mais diretamente. Conta pra gente o papel da filosofia, se conseguir fazer isso em algumas poucas palavras, né, para o nosso público entender essa importância na sociedade, e principalmente na sociedade brasileira no atual momento político. Eu vou falar enquanto filósofa eticista, né, que é a minha principal área de atuação, é ética e filosofia política, mas também vou falar um pouquinho de epistemologia, né? Então a ética e a filosofia política, ela é muito desafiadora para o governo, uma vez que a gente encontra por si próprios, né, como normatizar e como guiar a nossa relação um com os outros animais, né, com a natureza e também com as instituições. Então, como que nós nos relacionamos e como que deve ser essa conduta, né? Mas antes disso, tem também uma questão epistemológica, que acho que a filosofia opera de uma maneira muito importante e que muitas vezes não é bem-vinda, né? A epistemologia, ela é um ramo da filosofia que estuda o conhecimento, certo? Isso, a teoria do conhecimento, né? Então, como nós conhecemos, né? E de uma maneira muito geral, atualmente a gente vê a epistemologia, então a verdade, né, do que nós conhecemos, como nós produzimos conhecimento, através de crença justificada. Isso porque a gente sabe que não existe uma verdade absoluta, né? Que a gente não tem, assim, uma tarefa simples ao descrever o mundo. Então as ciências, ciências naturais ou humanas, quando elas estão em seu exercício tentando descrever o mundo, é uma tarefa bastante árdua, que precisa de muita justificativa, né? E quando a gente percebe que o conhecimento de maneira geral, tanto filosófico quanto científico, ele é uma construção, isso traz pra gente uma noção de que não há uma verdade, não há uma resposta, né? E sim um desafio conjunto de construir algo que deve ser muito justificado. Então a gente quebra esse panorama do senso comum de que há uma maneira de explicar como o Brasil funciona, como a realidade é, que há uma pessoa para resolver esses problemas, né? Então a gente nem consegue explicar de uma só maneira os fatos sociais que estão acontecendo e nem há uma pessoa capaz de um método, né, ou 2 ou 3 contáveis métodos de como mudar a situação de uma maneira rápida, simples e fácil. Então, traz com a gente uma inquietude, né, mas que não é uma inquietude, eu falo para os meus alunos, a filosofia não pode dar depressão e ansiedade, mas uma motivação, né, uma motivação para a gente continuar dialogando, para a gente continuar conhecendo, sabendo que essa é uma tarefa que não vai ter fim, né, e por isso não vai ter um mito, né, e ninguém vai mitar, eu não mitei sobre alguma coisa, porque o conhecimento, ele não é possível de ser entendido através de um meme ou de uma frase. E realmente, às vezes, e muitas vezes, o conhecimento, ele destrói mitos.
Então, Exato. por isso que ele incomoda muito, né? Exato. E por falar em conhecimento, uma das áreas que você trabalha o seu conhecimento e essa sua inquietude de perquirir, de refletir sobre a condição humana e a sociedade e as relações, é no grupo de pesquisa coordenado pela professora Letícia, o Observatório de Justiça Ecológica. Você pode falar um pouco desse grupo de pesquisa e os trabalhos que vocês fazem lá? E eu gostaria de falar sobre o contexto também, a gente tem no atual momento político, vindo também através das instituições, né, e das figuras que a gente escolheu para representarmos através das instituições, mas também o povo, de uma maneira geral, está comprando um pouco essa ideia de desmonte não só das ciências humanas e da filosofia, né, mas também do desmonte da universidade pública. Então, quando eu falar do Observatório de Justiça Ecológica, eu falo com muito carinho, porque demonstra também esse impacto social que a universidade tem, esse diálogo com toda o restante da esfera fora da academia, né? Então, o Observatório de Justiça Ecológica ele é coordenado por duas professoras, doutoras da UFES, que é a professora Letícia Albuquerque, do Direito, que foi minha co-orientadora no doutorado, e a professora Paula Brugger, que é do Departamento de Biologia e da pós-graduação interdisciplinar. E as atividades que a gente oferece no Hoje sempre são gratuitas, né? Então, a gente faz formação de oficinas de direitos humanos, direitos animais, palestras, cine-debate, eventos grandes, né? Então, se quiserem ficar atentos à página do Observatório, tem sempre bastante atividade por lá, né? Sempre a inscrição é gratuita e aberta à comunidade. Tá certo, cumprindo um papel muito importante da universidade pública, que a gente deve defender com todas as forças, principalmente nesse momento crítico agora que o nosso país está vivendo. As universidades federais, elas têm sempre uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Isso deve ter sido feito de maneira integrada por vários eixos. Um dos eixos é que tem a interdisciplinaridade entre os cursos, então o Observatório de Justiça Ecológica tem, né? Ele não é um grupo só do direito, ele é interdisciplinar, então entre as coordenadoras tem essa diferença de olhar para o tema em questão, mas também entre os membros. O que é fundamental, desculpa te interromper, é fundamental para tratar de um mundo complexo por meio de um pensamento sistêmico na ciência que a gente tem hoje, né? Não dá para encarar as crises que a gente tem hoje em dia com o pensamento cartesiano. Então, essa interdisciplinaridade é fundamental, né? Para que a gente possa construir um conhecimento de fato. Porque quando a gente percebe, então, né, voltando ao gancho lá da epistemologia, quando a gente percebe que o conhecimento ele é limitado, isso traz para a gente uma tarefa ainda maior, como aqueles produtores de conhecimento, né? De entrar em diálogo, de justificar, de ter boas razões, né? Para formar, então, que esse conhecimento vá adiante e possa entrar na aprovação de pares, enfim, todas as coisas que a metodologia de produção de conhecimento precisa ter. Então, o Observatório de Justiça Ecológica ele já tem isso, essa interdisciplinaridade. Quando a gente discute as questões de justiça ecológica, a gente não discute só através da lente do direito, mas também da lente da biologia, da lente da filosofia, né? Porque eu sou também membro pesquisadora do grupo. Temos membros não acadêmicos, né? Então todas as nossas atividades elas são abertas e pensando na contribuição de formação dos alunos e também num caráter de integração da sociedade dentro da universidade. Então ela cumpre esse papel de uma maneira assim muito enriquecedora. O que acaba sendo também um trabalho de formação da cidadania ambiental. Exatamente, quando a gente fala de formação de ensino também entre os departamentos, também é isso, né? Porque existe algo em comum, né? Esse impacto social que a universidade precisa promover, ela é comum entre todos os departamentos, né? Entre o departamento de filosofia, entre o departamento de biologia, do direito, então a gente também traz esse caráter, né? Também pelo conteúdo que a gente aborda, né? Quais são os trabalhos que vocês fazem, quais são os temas que vocês mais tratam no observatório? Então a ideia de justiça ecológica, né? Pensar a ecologia de uma maneira integrada, então a nossa relação com a ecologia, né? A nossa relação com o meio ambiente de uma maneira geral.
Então, a nossa relação entre humanos, a nossa relação com os animais não humanos e a nossa relação também, então, com o meio ambiente, né? Esse que a gente ocupa e coabita com outros seres, né? Sobretudo com os animais não humanos. Então, a gente estuda textos de direitos humanos, de direitos animais, de ecologia. São esses 3 grandes eixos que a gente estuda. E você trabalha com ética e a gente está num momento no Brasil em que a gente tem hoje tramitando, você falou em direito dos animais, né? Hoje a gente tem tramitando aí um projeto de lei que foi aprovado agora no Senado a respeito de direitos dos animais, tratando os animais como seres e não como coisas. E também, por outro lado, a gente tem projetos, por exemplo, de liberar a caça. Então, mostra bem a dualidade que a nossa sociedade vive hoje em dia, e isso se reflete na política, isso reflete diariamente no debate político que hoje é absorvido não só por instituições, mas pelas famílias, pelos círculos de amizade. Então há essa dualidade, essa polaridade, vamos dizer assim, no Brasil, e isso se reflete também no tema dos direitos dos animais. Você pode falar um pouco sobre isso? Então, para eu te responder essas questões, eu queria definir um conceito que é o especismo. O especismo ele é um conceito da filosofia, que foi definido por um filósofo chamado Primate, e depois de algum tempo foi também desenhado pelo Richard Ryder, né, que ficou um pouco mais famoso do que o Primate. E o conceito é sobre um preconceito, preconceito é sempre sem justificação, né, uma exclusão, uma não consideração moral sem justificativa às outras espécies. Então a ideia que a gente precisa entender é que para considerar o outro moralmente, eu preciso antes entender o que é moral, né? O que é a ética. Eu não separo uma diferença entre moralidade e ética. Mas a gente estava debatendo sobre essa dualidade, sobre essas questões éticas a respeito do direito dos animais. Isso, e aí eu estava explicando um termo para a gente conseguir responder, né, conceitualmente essas questões. E é importante a gente pensar que lá na academia, né, dentro da universidade, parece que a gente está pensando só em coisas abstratas que não fazem sentido para a sociedade, mas o que eu estou definindo conceitualmente, que já começou a ser definido lá em 1700, por exemplo, pelo Primate, responde a uma demanda social. Por exemplo, o que está acontecendo agora, né, com um projeto de lei sendo discutido entre os senadores, agora voltando para a Câmara. É uma demanda social, né? Então a gente está produzindo conhecimento, não é para nada, né? Não é a filosofia pela filosofia, no meu caso. Eu faço filosofia também em resposta a um impacto social, a uma demanda social, a um debate que precisa ser feito, né? Então, quando eu chamo esse conceito especismo, né, que é um conceito teórico, abstrato, sim, né, de nível de fundamentação, ele serve para nos guiar para conseguir responder com boas razões e justificativas às demandas sociais essas que tu apresentasse, né? Porque responder opinião por opinião não nos interessa. Quando a gente está quando está produzindo conhecimento, a gente precisa delimitar muito bem a justificativa que a gente está fazendo. E a filosofia nos ajuda para isso. E volto a dizer que hoje há um discurso pelos líderes aí do país, os líderes de plantão, de que o conhecimento não é tão importante assim, desqualificando as pessoas que pensam, mas a gente está aqui justamente para transmitir a você, e eu penso que essa sua fala é muito importante para a gente mostrar o valor do conhecimento. E quando a gente tem, por exemplo, coisas práticas como esse debate sobre os direitos dos animais, o conhecimento vai nos ajudar muito a tomar um rumo, seja para liberar a caça ou para tratar os animais como seres sensíveis. Isso. E quando a gente está num diálogo, né, é importante que quem está dialogando esteja sempre disposto a colocar as suas questões em debate mesmo, né, esteja livre de preconceitos e disposto a também mudar de posição se assim for interessante, mas a gente não fica guerreando opiniões. Um diálogo é sempre guiado por conceitos e por princípios. Então, quando eu chamei essa questão do especismo, né, à tona, foi para pensar, então, que conceito, que princípio a gente vai utilizar. Então, o especismo, ele se refere a um tipo de preconceito sem justificativa.
Então não tem como a gente dialogar com algo que não tem justificativa, né? Então assim como o racismo, que é a exclusão de um determinado grupo por conta de uma característica que não tem justificativa por ser excluída, as espécies também. Porque a ética, ela tá aí protegendo as vulnerabilidades. E vulnerabilidade não é algo só dos humanos, é também dos animais. Então por que a gente vai fazer uma normatização, né, um sistema de regra que vai guiar nossa conduta, assim como o direito, como a política faz? A moralidade, ela precisa então incluir a todos que possuem essa característica, que na minha tese eu desenvolvo a partir da vulnerabilidade, né? A gente pode falar de senciência também, né? Que é essa capacidade de sentir e prazer, mas sentir prazer e dor psicológica também, é algo afetivo, né? Que o projeto de lei também coloca em consideração, né? Isso, que a capacidade que os animais possuem é de sofrimento e psicologia, né? Tem uma demanda de um plano de vida que os animais fazem. Então, essa vulnerabilidade está inerente também aos animais, não só aos humanos. Então, quando a gente simplesmente exclui os animais do nosso rol de consideração, né, de consideração moral, a gente faz isso de uma maneira injustificada. Então, a gente tem que considerar a todos de maneira igual, né? Um dos princípios de justiça que a gente tem é a igual consideração. Então, a todos que são sencientes, humanos e não humanos, né? Todos os animais, nós também somos animais, devem ser considerados de maneira igual. Claro, entre as espécies também possuem muitas individualidades. Dentro da espécie humana também certas individualidades. É claro que em determinado momento a gente vai tratar um humano de uma maneira diferente do outro, né? Mas aí é sempre caracterizado essa diferença, né? De uma maneira muito geral, se a gente está falando de um interesse semelhante, a gente aplica a nossa consideração de maneira igual. Então, se a gente protege todos os humanos, por que a gente não protege também todos os animais que têm essa característica? Pois é, e você falando em características, a gente sabe que a gente tem... É incrível isso, porque o ser humano, ele ama o seu cão de estimação, mas ele está comendo, por exemplo, gado, e, por exemplo, a vaca na Índia é um ser... inclusive espiritual, né? Como é que funciona isso, por exemplo, na prática? Que quando a gente está debatendo essas questões, há uma divisão entre o animal doméstico, o animal selvagem, ou como é que isso é tratado? E aí, antes eu quero só responder esse dualismo, né, que a gente tem entre ter um passo adiante em reconhecer que os animais são sencientes e, ao mesmo tempo, também ter projetos de lei que já estão aprovados, né, já estão virando lei para regulamentar a caça, por exemplo, né, que a gente sabe que é um ato cruel, né, mata o animal, né, mais cruel do que terminar com um planejamento de vida daquele animal, não há, né. E aí tem um termo de um filósofo chamado... um filósofo jurista, na verdade, chamado Francione, para explicar isso. Esquizofrenia moral é o termo, mas não é bem esse o assunto, é só para deixar... Esse é um papo para outro show. É um papo para outro, né? Na minha tese eu desenvolvo um pouco isso, mas só para aproveitar o gancho. A sua tese foi sobre o quê? Foi sobre direitos animais, humanos e não humanos, né? Então foi pensar sobre o que são direitos. E aí a minha tese é de que direitos não são direitos jurídicos, né? E é insuficiente para falar de direitos. A lógica de direitos precisa de um direito positivo que mude a realidade daquele indivíduo. Então precisa ser pensado de maneira conjunta entre os sistemas normativos, não só o jurídico, mas o político, o moral, né? A educação moral é muito importante. O que não se confunde com o positivismo jurídico de Kelsen, por exemplo. Mas como o nosso público é um público variado, a gente não vai aprofundar esse tema sobre o direito aqui. E eu penso que a gente pode seguir tratando sobre os caminhos que a filosofia e o direito nos dão para pensar a questão dos animais e qual o rumo que a sociedade deve tomar. Mas vamos voltar à questão da esquizofrenia moral, né? Que eu fiz o parênteses do Francione. A gente fica abrindo parênteses, eu fico abrindo. Então, para pensar essa ideia de dualidade, né?
desses dois polos que são antagônicos, que são contraditórios, ao mesmo tempo que a gente tem um projeto de lei que parece trazer um resultado muito importante quando reconhece, então, essa capacidade de sofrimento para além de sofrimento físico, também psicológico dos animais. A gente também tem práticas que regulamentam, né, a exploração da pecuária, né, com os animais, a regulamentação da caça, a exploração de animais em atividades culturais, né? Então a gente tem que pensar nessas questões. Então o Francione, ele explica o sistema jurídico como esquizofrênico. Na verdade, a gente tem a atitude que nós temos com o sistema, ela é esquizofrênica. Por isso, porque ela é contraditória. A gente tem um cachorrinho em casa, a gente reconhece que ele não é uma coisa, né? Ele não é um objeto que se move, né? Só isso, ele tem sentimento. Então, quem convive com cachorros, por exemplo, sabe que eles têm personalidade próprias, né? A maneira como um cachorro, um indivíduo, por exemplo, no caso do meu cachorro, o Scott, como o Scott se relaciona com o mundo, não é a mesma maneira que outro cachorro se relaciona. Ele tem uma personalidade muito específica. A maneira como ele responde a certos fenômenos sociais é diferente, né? Então, ele tem uma personalidade, né? E aí é algo importante a gente perceber que esse projeto de lei fala de não o animal como não coisa, mas nega a ele personalidade. Então vê que o próprio projeto de lei também parece ser um pouco contraditório, porque a gente tem esse olhar esquizofrênico, ao mesmo tempo que a gente percebe que não é coisa e reconhece que tem algo muito importante ali, que é muito semelhante com a maneira como a gente se relaciona com o mundo. A gente quer atribuir a ele o status de propriedade, de coisa, né? Não, a gente não quer trazer o animal, não quer perceber a animalidade que nós temos igual ao animal, a gente quer ainda separar, né? E aí é muito importante porque na minha tese, por exemplo, uma das coisas que eu faço é dizer que somos todos animais, né? Então, direitos animais sencientes inclui os humanos, porque é importante que a gente perceba que o direito animal, ele é um alargar dos direitos humanos, né? E não necessariamente uma outra categoria. E o projeto de lei prevê, na verdade, uma outra categoria, quando diz que os animais, eles não são coisas, mas eles não têm personalidade, está falando de uma terceira categoria, né? Os animais não são coisas, mas também não são pessoas, mas também não têm aí o mesmo status de consideração que os humanos possuem, né? Porque, na verdade, eu estava refletindo aqui, a gente trata os animais não humanos em categorias diferentes. Então tem os animais que a gente come e aí é liberado criá-los em cativeiro, por exemplo, onde eles não podem nem se mexer, né? E aí tem os animais que algumas pessoas também querem caçar, às vezes para comer, às vezes pelo simples fato de fazer um esporte. E tem os animais que a gente cria em casa. A tendência, você pensa, do direito dos animais nivelar essas, vamos dizer assim, eu não sei se é correto falar isso, categorias de animais ou classes de animais. A filosofia e o direito vão enxergar os animais como na mesma categoria, não distinguir o que eu posso comer, o que eu não posso. Como é que se dá isso na prática? A importância de ter falado antes do especismo, né, que é falar da igual consideração também para todos, igual consideração de interesse. Então, quando a gente está falando do mesmo interesse, todos os animais sencientes, e aí a gente está falando de todos os animais que as pessoas comem, né, que são sencientes, já é comprovado cientificamente, neurologicamente e tudo mais, psicologicamente, que são, eles precisam ter o seu interesse de viver preservado. Então, matar esse animal para comer não está em questão, né? Então, a gente não pode classificar quais animais a gente come e quais animais a gente não come. Isso já é barrado pelo princípio de igual consideração. Isso já é barrado pelo nosso relacionamento justo interespécie. Agora, a gente tem que pensar o que é um problema aí. A gente se relaciona com eles, assim como nós temos peculiaridades entre nós humanos, né? Tem peculiaridade como a gente se relaciona com os outros animais, né? Então, a maneira como eu me relaciono com o Scott, né, o cachorro que eu citei, não é a mesma maneira como eu me relaciono com todos os outros cachorros, né?
E nem com todos os outros animais. E nem com todos os outros animais. Mas aí também não é correto a gente definir por espécies, né? Então, os cachorros e os gatos, que é o que acontece em nível... Os pets. Os pets em nível jurídico, né? A gente cuida, mas nem assim, porque a gente também vende, né? Torna mercadoria, comércio, né? Comercializa, então objetifica ainda mais, porque faz uma reprodução, né? E isso também é bem preocupante, né? A situação em onde esses animais estão sendo reproduzidos, porque é uma espécie é uma raça entre a espécie de cães que é valorizada, não são todas. Então, a gente tem que ter um olhar muito crítico a isso, né? Então, toda vez que a gente escolhe uma espécie, a gente está sendo especista. Não é só quando a gente diz, olha, os outros animais não humanos valem. Todos os animais não humanos e humanos valem. Quando eu digo que só não humanos valem e humanos não valem, eu também estou sendo especista, porque humano também é uma espécie. Deixa eu te fazer uma pergunta que é a seguinte: saiu há pouco um relatório da FAO, da organização, uma agência da Organização das Nações Unidas, que está mostrando que a ingestão de carne animal, claro, além de fazer mal para a saúde, a pecuária está prejudicando o mundo em relação ao aquecimento global. Você acha que um dado desse pode ajudar a impulsionar, por exemplo, o veganismo? Associado, claro, a esse debate ético, mas também uma questão assim da própria sobrevivência da espécie humana? Sim, no sentido, se a gente tiver uma noção de que a maneira como a gente se relaciona com a natureza, e eu vou falar um pouco de ecofeminismo, que a gente tinha conversado antes, fora das câmeras, né? Se a gente tiver noção que a maneira como a gente se relaciona e domina a natureza, ela também perpassa a nossa relação com os outros gêneros, né? Com os humanos, com as outras raças, também com os animais. Então, isso explica, na verdade, quando a gente diz que o aquecimento global, a gente está acabando com a natureza, né? Isso só explica a nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo de maneira geral. E nesse mundo também inclui humanos e não humanos. Então, o que a gente tem que perceber é que, para sermos éticos, a gente tem que quebrar essa barreira de dominação, de opressão. Isso significa quebrar a barreira de dominação com a natureza, mas também com os outros humanos e com os animais, né? E aí leva ao veganismo, com certeza. Isso que você falou é uma característica forte do antropocentrismo, né? O homem como centro de tudo. E alguns autores, como por exemplo Friedrich Capra e outros, muitos, apontam a questão do ecocentrismo, de colocar a Terra, Gaia e todos os seres que o habitam, e isso é um pouco também, advém também um pouco da sabedoria dos povos originários, de tratar tanto a flora quanto a fauna como parentes, né? Então, às vezes a gente tem que resgatar um pouco da nossa ancestralidade para se colocar de outra forma no mundo. Maria Alice, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para você então falar aí algumas palavras finais para o nosso telespectador, nosso internauta, já agradecendo a sua presença aqui no nosso programa Ecologia e Política em Debate. Obrigada, Mauro. Eu só queria fazer um adendo, já que eu falei também do Francione, né? Nem todo ecofeminismo leva um veganismo, né? E se alguém tiver interesse, eu cito, por exemplo, Alicia Puleu, que é uma espanhola, filósofa muitíssimo importante atualmente, que fala dessa relação entre ecofeminismo e também o animalismo, né? O respeito aos animais não humanos. Então, acho que o que falta para a gente entender todas essas questões é pensar que dentro desse diálogo tem que ter um princípio que vai nos guiar, né? O princípio de igual consideração que eu citei é um dos exemplos, né? As nossas posturas sendo anti-especistas, né? Não caindo nessa contradição de, sem justificação, excluir uma espécie é muito importante, e a gente tem que pensar numa nova relação. Então, todo o ganho da ética é dizer, nós estamos nos relacionando com o mundo. Nesse mundo tem humanos, não humanos, a natureza, né? Como que nós vamos fazer isso de uma maneira justa, onde ninguém saia aí dominado, né? Oprimido. E principalmente ter essa percepção de interdependência entre as espécies, que é fundamental para a manutenção da teia da vida.
Nosso programa Ecologia e Política em Debate, com apoio da Fundação BOL, realizado aqui na TV Floripa pelo Instituto Aprender Ecologia, volta semana que vem. Obrigado.